bom ter você aqui ao Pode Falar Sobre Isso. Esse cantinho feito para a gente bater um papo sincero sobre emoções, sentimentos e todas aquelas coisinhas que moram dentro da gente. Às vezes bem quietinhas, às vezes fazendo a maior bagunça. Eu sou Bruna Holanda, psicanalista em formação e bibliotecária contadora de histórias. E hoje te convido a dar uma pausa, respirar bem fundo e abrir espaço aí dentro. Sem pressa, sem cobrança, só com leveza, verdade e quem sabe até umas boas risadas pelo caminho. Então, pode falar sobre isso? No último episódio, a gente falou sobre escuta interna. Mas, antes de começar o episódio 2, eu preciso vir aqui agradecer a você que tirou um tempinho para escutar o episódio 1, o episódio piloto desse podcast, desse projeto, que é um sonho que foi gestado por muito tempo na minha mente e que finalmente saiu do papel. Então, eu agradeço demais. E lembrando, gente, como é um projeto que eu nunca fiz na minha vida, eu tô tentando acertar, né? E nesse processo, se você quiser dar uma sugestão, né? A gente super aceita. Então, vou reforçar os canais de comunicação da gente. Instagram, TikTok e o nosso e-mail. Pode falar sobre isso, @gmail.com. Então, essa troca vai ser muito legal, tá certo? E vamos lá pro episódio 2, quando o silêncio fala por nós. Gente, silêncio nem sempre é ausência, tá? Às vezes é estratégia de defesa, aviso do corpo ou simples convite ao cuidado. Ele aparece nas pausas entre as frases, no olhar que desvia, no corpo que adoece em silêncio, na lágrima que escorre sem som. Muitas vezes, o silêncio é mais eloquente que 1000 palavras. Mas será que a gente escuta o que ele quer dizer? Na psicanálise a gente aprende com o Winnicott que o não dito também transmite sentimento. E isso é muito verdade. Porque o silêncio pode ser um grito abafado, um pedido de socorro ou até uma forma de amar. Quem nunca teve uma conversa onde o que mais pesou foi justamente aquilo que não foi dito? Você já esteve numa sala em que o silêncio era constrangedor? Eu acredito que sim. Todos nós já tivemos essa experiência. E se você ainda não teve, calma, fica tranquilo que você ainda vai passar. Ou talvez uma situação totalmente ao contrário, que era um silêncio acolhedor. Às vezes, um simples toque na mão fala mais do que qualquer discurso. O silêncio também pode ser usado como defesa ou como punição. Quantas vezes nos calamos por medo de confronto? Ou até mesmo silenciamos o outro com o nosso desprezo. Muitas vezes, quando a gente para pensar em relações amorosas, o silêncio é usado como forma de punição. E isso é péssimo pro bom andamento do serviço, né? Para manutenção de uma relação saudável. Casais que não conseguem mais conversar ou relações, seja de qualquer ordem, tá? Pode ser familiar, pode ser de amizade, pode ser amorosa, que foi o caso que eu dei. Que é mais comum, né? Quando a gente pensa nesse tipo de silêncio punitivo. Ele é muito danoso mesmo. Então assim, porque a gente acaba fazendo com que o silêncio seja um abismo. E mais uma vez, é na família, é no trabalho, entre amigos, na sua vida amorosa. E gente, isso dói. Dói porque o silêncio mal utilizado, ele vira barreira.
Mas quando ele é bem compreendido, ele pode sim virar uma ponte. Então é preciso escutar o silêncio do outro. Claro, e obviamente o nosso também. Para que as relações elas não se percam no não dito. É muito interessante, na literatura, o silêncio também tem voz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a obra Metamorfose, de Kafka. O personagem principal, o Gregor, é Gregor Samsa. Ele acorda transformado num inseto. Veja bem a história. O cara acorda transformado num inseto. E, mesmo assim, ninguém pergunta como ele se sente. Há silêncios gritantes na família dele. Ele mora com várias pessoas na casa. Ninguém pergunta. Então é um silêncio que exclui, que nega a humanidade. É como se, ao invés de ouvir o Gregor, escolhessem ignorá-lo. E ignorar alguém também é uma forma de calar a sua existência. Mas, vamos lá. Vamos fazer uma pausa juntos? Se puder, feche os olhos por 2 minutos. Deixe o celular de lado. Se puder, tirar essas notificações. Afaste os ruídos e respire. Respira pelo nariz, solta o ar pela boca. Se concentre apenas na sua respiração. Bem, passados 2 minutos, agora você anota mentalmente o que sentiu, que sons internos apareceram, batimentos, respiração, lembranças. Que silêncio te visitou nesse instante? Perguntas na realidade, que valem a pena serem feitas e serem degustadas no decorrer dessa semana. Que silêncios você tem usado hoje? Como você usa o silêncio nas suas relações? Que respostas vêm quando você para ouvir o silêncio? Tem algum silêncio que você evita escutar? Essas perguntas, elas não precisam
de resposta imediata. Mas pode ser o início de uma descoberta importante. Na psicanálise, a técnica de associação livre convida o paciente a falar tudo o que vier à mente, sem censura. Mas sabe o que acontece muitas vezes? O silêncio. Exatamente. O silêncio aparece. E ele é precioso. Porque ali, na pausa, também mora o inconsciente. É naquele silêncio que o analista escuta o que ainda não encontrou palavras. E às vezes dá aquela dificuldade mesmo de você externalizar o que você quer dizer, ou às vezes aquilo que você nem sabe o que quer falar. E aí você fica em silêncio. Mas o silêncio fala, ou se fala, como fala. Mas vamos lá. Algumas dicas práticas para a gente conseguir usar o silêncio com consciência. Porque às vezes as pessoas tendem a achar que você silenciar quer dizer automaticamente uma submissão. Mas Bruna, eu falo de acordo com a ação que as pessoas fizeram para mim, eu reajo. Ser reativo nunca é uma estratégia, assim, sendo bem sincera, eu não acho assertiva, né? Eu não acho que é algo bacana a gente ser reativo, porque eu não gosto quando as pessoas são reativas comigo, então eu busco não ser assim. Isso quer dizer que a gente não vai ser reativo? Não, haverá situações que não tem como, mas aí é que tá, quando a gente é só reativo. Eu não sei parar para pensar, porque o silêncio é isso, ele nos ajuda a refletir. Se você souber usar o silêncio da forma bacana, né, de uma forma mais produtiva para você enquanto pessoa, né, sua construção de ser alguém, de entender que aconteceu isso. Pera, deixa eu entender primeiro. E nosso cérebro ele assimila coisas super rápido. Mas isso não quer dizer que o que a gente inferiu naquele exato momento é a melhor opção. Então, quando a gente utiliza o silêncio com consciência, melhora demais. Primeiro, o nosso autoconhecimento. Segundo, o nosso próprio autocuidado. Porque, de uma certa forma, a gente evita muitos conflitos. Eu não gosto de viver conflito. Acredito que você também não. Mas tem pessoas que vivem eternos conflitos. Porque às vezes tudo que lhe falta é o silêncio, é saber se calar. Então vamos lá para dicas práticas. Gente, eu sei que é difícil. O celular tá na nossa mão, né? É uma extensão do nosso corpo. Mas eu pratico isso perto da hora de dormir. Eu acho que é o melhor horário. Ou ao acordar, enfim, você que vai determinar qual é o melhor momento no teu dia. Mas reservar 5 minutinhos por dia sem celular, sem estímulo, nenhum tipo de estímulo, só com você. E você praticar meditação focada na escuta. Quando algo te irritar, vamos lá, quando algo te irritar, experimente usar o silêncio como pausa e não como arma. Eu acho que esses são 3 tópicos essenciais para a nossa vida. Você parar 5 minutos só com você. Vou reforçar.
Primeiro, 5 minutos só com você, sem celular, sem nada, sem nenhum tipo de estímulo. Você meditar, escutar a si. Se você acredita em algo, se você tem alguma religião, se você acredita no seu superior, esse é um momento para você fazer isso. Se você não acredita nisso, então uma meditação focada em você se escutar. E a terceira, que é no dia a dia, que é colocar em prática. Quando algo te irritar, alguém te irritar, experimente usar o silêncio como pausa e não como arma, né? Porque o silêncio ele pode ser descanso, ele pode ser reconexão, bússola. Então vamos rapidinho recapitular, né? O que a gente falou hoje. Hoje a gente falou sobre o silêncio que comunica, que protege, mas também que pode machucar, mas também pode curar. Tudo vai depender da forma como a gente utiliza o silêncio. Silenciar com presença é muito diferente de calar por medo. E quando a gente aprende a escutar o próprio silêncio, ganha uma ferramenta de autocuidado muito valiosa. Não é mesmo? Gente, antes de encerrar, eu quero compartilhar com vocês um trecho do livro A Metamorfose, né, de Franz Kafka, e a gente comentou mais cedo. Esse trecho ele fala aquele momento em que até anotar aqui, vira uma sentença, sabe? E ao mesmo tempo uma indiferença, uma aceitação, porque o outro, mesmo presente, é como se deixasse de existir para o mundo. Escuta só, é uma parte grande, tá, gente? Mas vale a pena. Vou lá. Ele já tá transformado, tá? Em um bichinho. E é agoniante esse livro. Ele é muito tempo atrás, mas reler, eu dei uma relida aqui rápida, me trouxe a mesma sensação. Porque inseto é uma parada que gera, pelo menos assim, a mim, gera um certo desconforto. E eu fico pensando como a família dele lidou e como ele estava lidando com isso, que já era uma coisa super difícil. Eles tentaram lá se ajudar, mas não estava dando certo. Mas vamos lá, vamos para a história, vamos para o texto. A irmã começou a tocar. O pai e a mãe, cada um do seu lado, acompanharam atentamente os movimentos das suas mãos. Atraído pela música, Gregor tinha ousado avançar um pouco e já estava com a cabeça dentro da sala de estar. Dificilmente o surpreendia o fato de que, nos últimos tempos, levava os outros tão pouco em conta. Essa consideração tinha sido antes o seu orgulho. E, no entanto, justamente agora, ele deveria ter mais motivo para se esconder. Pois, por causa do pó que se depositava em toda parte no seu quarto, e que ao menor movimento voava em volta, ele também estava todo coberto de poeira. Sobre as costas e pelos lados, arrastava consigo fios, cabelos, restos de comida. Sua indiferença diante de tudo era grande demais, para que, como antes, tivesse ficado de costas e se esfregado no tapete várias vezes durante o dia. E, a despeito desse estado, não teve pejo de se adiantar um pouco sobre o assoalho imaculado da sala de estar. Seja como for, ninguém prestava atenção nele. A família estava completamente absorvida pelo violino. Os inquilinos, ao contrário, que a princípio haviam se colocado, as mãos nos bolsos das calças,
perto demais da irmã, atrás da estante da partitura, de tal modo que todos eles poderiam ver as notas, o que certamente devia perturbar a irmã. Logo, retrocederam até a janela, as cabeças baixas, conversando a meia voz, e ali permaneceram ansiosamente observados pelo pai. Realmente, isso agora tinha aparência mais que nítida de que estavam decepcionados na sua expectativa de ouvir uma música de violino bonita ou capaz de entreter, de que estavam saturados de toda a apresentação e só por polidez ainda se deixavam perturbar no seu sossego. Especialmente o modo como sopravam para o alto, a fumaça dos seus charutos pelo nariz e pela boca permitia deduzir o grande nervosismo deles. E, no entanto, a irmã tocava com tanta beleza. O rosto dela estava inclinado para o lado. Seus olhares seguiam perscrutadores e tristes as linhas da partitura. Gregor rastejou mais um trecho à frente, mantendo o corpo rente ao chão, para, se possível, captar os seus olhos. Era ele um animal, já que a música o comovia tanto. Era como se lhe abrisse o caminho para o alinhamento almejado e desconhecido. Estava decidido a chegar até a irmã, puxá-la pela saída e com isso indicar que ela devia ir ao seu quarto com o violino, pois ninguém aqui apreciava sua música como ele desejava fazer. Não queria mais deixá-la sair do quarto, pelo menos não enquanto ele vivesse. Pela primeira vez, sua figura assustadora deveria tornar-se útil. Queria estar em todas as portas do seu quarto ao mesmo tempo e bufar contra os agressores. Mas a irmã não deveria ficar com ele coagida, e sim voluntariamente. Deveria permanecer ao seu lado, sentada no canapé, baixar o ouvido até ele, quando então ele confiaria a ela que tivera a firme intenção de mandá-la ao conservatório, e que nesse meio tempo não houvesse acontecido a desgraça, teria contado isso a todos no Natal passado. Será mesmo que o Natal já tinha passado? Sem se preocupar com quaisquer objeções. Então vamos lá. Nesse trecho a gente consegue ver a indiferença, a aceitação. Ele estava cheio de poeira. Ele era um inseto, gente. A sala estava cheia de pessoas e ninguém olhava para ele. A irmã era uma querida, né? Mas até ela, no decorrer da história, vai deixando ele de mão. Ele se coloca mais como um animal do que como uma pessoa. Então ele se questiona por que a música o toca. Ele perde a noção do tempo quando ele pergunta se o Natal tinha passado. Ele sente que as pessoas não ligam mais para ele, e de fato não ligavam. É aquilo que eu falei mais cedo. Que tipo de silêncio a gente está usando com as pessoas próximas, né? Será que eu estou criando um abismo? Eu estou colocando tanto empecilho nas minhas relações que, ao invés de estar criando pontes, estou criando abismos? Fica a reflexão. Bem, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa escutar isso. Ou silenciar com mais sentido. Quer mandar sua história, tema ou desabafo? É só mandar um e-mail para podefalarsobreisso@gmail.com. E se quiser se aprofundar ainda mais, a minha agenda para atendimentos online está aberta, tá?
Será uma alegria te acompanhar nesse processo de descoberta. Obrigada por essa escuta silenciosa. A gente se encontra no próximo episódio, onde vamos falar sobre algo que também mora aí dentro. O medo de sentir. Você tem medo de sentir? Vamos falar sobre isso? Até lá, cuida bem do que sente, porque pode falar sobre isso sim, sempre. Até mais!